Comigo hoje em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Talvez tem pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Tem alguém que está pela primeira vez hoje na Efrata. Todo mundo já veio aqui outras vezes. Tem alguém que está pela primeira vez aqui. Seja bem-vindo, meu irmão, vizinho nosso. Eu vejo sempre o senhor passando por aí. Alguém que está vindo pela primeira vez na terça-feira. De terça-feira, então todos estão por dentro. Qual é a proposta? Vocês vão prestar atenção. Vou começar a direcionar algumas coisas para vocês de terça-feira, que daqui para frente vai começar a acontecer. E vocês são inteligentes, vão prestar atenção e vão ver. Primeiro nós começamos com Paulo apresentando uma transformação da vida dele e mostrando o passado, o presente e o que ele acreditava. Amém? Então a gente começou a trabalhar alguns pontos da nossa vida, da gente se encontrar e ter uma identidade, assumir essa identidade. Daqui para frente, Paulo vai começar a mostrar de dentro para fora. Deixa eu falar uma coisa para você. Já viu alguma fruta que por fora assim, parece que ela está bonita, mas dentro dela está estragada? Não é uma decepção? Né? Você olha aquela fruta bonita por fora, mas por dentro ela está estragada. Às vezes nós estamos tendo uma vida assim. Por fora, nós estamos... Tem um ditado bem antigo, o pessoal do interior que falava isso daí, minha avó falava, que por fora é uma bela viola, por dentro, vocês sabem, né? Então, por fora, uma bela viola, mas por dentro, um pão bolorento. Sabe, existem pessoas que parecem lindas assim, ó. Fala assim, nossa, essa pessoa deve ser maravilhosa estar perto dela. Que linda. Quando você chega perto dela, ela pode ter até um cheiro bom, pode se vestir bem, mas quando abre a boca, de dentro dela só sai coisa ruim. Não é assim? Pessoa que estraga o ambiente, pessoa que contamina o lugar. É interessante isso, que o grande problema nosso começa dentro da gente. É de dentro para fora. Jesus mesmo nos ensinou muitas vezes sobre isso, dizendo que o grande problema não é aquilo que a gente come, é aquilo que a gente ingere, é aquilo que a gente alimenta a nossa alma, alimenta o nosso coração e começa a sair na nossa hora de nervoso, nas nossas discussões, começa a sair de dentro do nosso coração. A boca fala do quê? Do que o coração está cheio, amém? Então você tem que tomar cuidado. Nós já ministramos aqui sobre tomar cuidado com o maior órgão, né, que antigamente era tido, né, colocado aqui na Bíblia. Quando nós falamos sobre coração, nós estamos falando do nosso mundo interior, dos nossos sentimentos. Então diga assim, eu preciso cuidar dos meus sentimentos. Você precisa cuidar dos seus sentimentos. Eu estava falando para a irmã Vânia agora há pouco, né, irmã Vânia, tomando um golinho de café. Falei, irmã Vânia, às vezes a gente, né, que ela está passando um momento que ela acabou de perder o marido e tudo mais. Falei para ela, pinta a parede, muda tudo. Por quê? Para você trazer um novo ar. Porque se você fica com aquele ambiente sempre o mesmo, sua mente não ventila, você não muda dentro de você. Então, isso psicologicamente muda a gente por dentro. Eu sou uma pessoa que gosta muito de mudar as coisas. Vocês que andam comigo sabem disso, né? Quem gosta de mudar as coisas de lugar aí? Né? Eu amo mudar as coisas. Eu tô bravo, tem um quarto lá em casa lá que é aquela cama embutida. Eu tô doido. Olha, todo dia eu olho ela e falo assim, eu tenho que dar um jeito de mudar isso daí. Mas aí fica parecendo um planejado assim, fica difícil de mudar. Eu tô agoniado. Meu negócio guarda-roupa tem que ter rodinha, irmão. Você colocar ele cada hora no lugar, não é assim, Evelyn? Olha lá o Fabinho. E o Fabinho não gosta muito não, mas aí a mulher fala, vamos mudar isso daí, né? Mas, porque a gente mudando as coisas, não dá uma paz interior, muda a gente por dentro. Cada um tem um jeitão, tem gente que não gosta, né? Mas eu gosto porque você muda o ambiente, você dá a sua cara, e muitas vezes as coisas fora, na maioria das vezes, está mostrando como você está por dentro. Às vezes, quando eu vejo, por exemplo, eu não consigo ficar um dia sem tomar banho. Se deixar, eu tomo 3 no dia. Eu gosto. Eu fico olhando uma pessoa que não toma um banho e está em situação de rua, a pessoa está com muito mais problema do que um banho, porque ela não se importa com a sua ansiedade. Então ela tem problema lá dentro dela já não se importa mais nem de cuidar de si.
E aquilo não aconteceu do nada. Aos poucos foi acontecendo para chegar naquela situação. Então, assim como você abandonar você mesmo, não acontece do nada. Vai acontecendo aos poucos e você vai perdendo a sua identidade. Amém? É justamente, contextualizando para hoje, é justamente esses pontos que Paulo está trabalhando. Só que depois dele ensinar para a gente, mudar a gente por dentro, assumir uma identidade em Cristo. Tem alguém aqui que nunca aceitou a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador na sua vida? Todos já aceitaram? Glória a Deus. Então nós precisamos agora assumir uma identidade cristã, uma identidade espiritual. E muitas vezes nós encontramos pessoas que estão na igreja há muito tempo, pessoas que tomam Santa Ceia como nós vamos tomar hoje, pessoas que já ouviram muitas ministrações, pessoas que são membros da igreja, mas ainda não assumiram uma postura, uma identidade de filho de Deus. Amém? Diga assim comigo: eu preciso assumir uma identidade cristã. Amém? E é justamente nesse ponto de assumir identidade cristã que Paulo está indo. Então ele mostrou quem ele é por dentro, sua mente, seus sentimentos, a transformação que ele teve, e começou a justificar a mente que ele tem a respeito de Jesus Cristo. Na semana passada, nós falamos sobre Jesus Cristo, o filho de Davi. Mas como isso, o filho de Davi, você que esteve conosco, já aprendeu que é por causa das promessas, da aliança que Deus fez com Davi, que não faltaria um sucessor no trono. E quando o Bartimeu clamava, Jesus, filho de Davi, e que ele queria ser curado da sua cegueira, ele sabia o que ele estava pedindo. Ele sabia o poder de Deus que havia na vida do Cristo, do Messias, do ungido de Deus que viria. Ele teria condições de curar a vida dele. Então o Bartimeu, ele não viu, mas ele ouviu que Jesus ia passar. Ele começou a gritar o quê? Jesus, filho de Davi, se compadece de mim, me ajuda. Ele queria ser curado, e quando Jesus para e fala com ele, que queres que eu te faça? Ele diga, eu quero ser curado da minha cegueira. E Jesus diz, a tua fé alcançou esse milagre. Eu quero que você assim enxergue. E diz a palavra que ele veio enxergar e logo seguiu a Jesus. Então são histórias que assim fortalecem o que Paulo está dizendo, e é por isso que eu estou expondo um pouco para você. Agora Paulo vai falar de Jesus como filho de Deus. Amém? Aí ele diz assim, ó, vamos lá ler. Vamos ler aqui o Romanos 1. Diz assim, ó. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Nós vamos até aqui hoje. É muito importante a visão que você tem de Cristo. Muitas pessoas acreditam em Jesus. Talvez você acredite em Jesus, mas hoje o que nós queremos aqui trabalhar, segundo aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, de uma maneira bem singela, bem básica e bem direta ao ponto, para fazer você entender rapidamente, sem muita teologia, mas de uma maneira simples, é analisar quem é Cristo para você. Quem é Jesus para você? É muito interessante as pessoas falarem que acreditam em Deus. Você conhece pessoas que não vêm na igreja e acreditam em Deus? Sim ou não? Mas aí a gente fica com a interrogação, quem é esse Deus que você acredita? Assim como tem pessoas que não vêm na igreja, mas elas acreditam em Jesus, na existência de Jesus. Ele é um personagem histórico, amém? Muitas pessoas acreditam que Jesus existiu, mas que visão eles têm a respeito desse Jesus? Nós também temos muitas pessoas que dizem que elas têm uma religião cristã por acreditarem em Jesus. Então muitas vezes, se você pegar, por exemplo, existe o Evangelho segundo Kardec, por exemplo,
Sim ou não? Não sei se você talvez já acompanhou isso. Não vou tratar sobre religião, não vou fazer discurso apologético, nada disso, mas não pode existir um evangelho que não seja o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo está baseado nele mesmo. Se eu falar que eu posso reencarnar, eu já estou anulando o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque Cristo não precisava ter morrido. Nem por mim, nem por você. Amém? Então a gente precisa começar a entender qual é a visão concreta, real, que se tem a respeito de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para as histórias das Escrituras, no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, nós vamos ver que cada um deles vão escrever de uma maneira para apresentar Jesus. Mas ao invés de falar da maneira deles apresentarem Jesus, eu quero olhar junto com você para a palavra de Deus e ver como a multidão olhava para Jesus. Nós vemos nos relatos dos 4 evangelhos que eles narram as histórias das pessoas chegando até Jesus, quando Jesus aparece dentro daquele contexto. É muito diferente do nosso hoje. Por quê? Hoje a gente tem a Bíblia escrita, eles não tinham a Bíblia escrita. Eles tinham o Antigo Testamento, até Malaquias estava escrito, já estava canonizado. Agora eles estavam vivendo o tempo dos evangelhos. Ou, melhor dizendo, eles estavam escrevendo história. E aí eles tentam mostrar o que é que está acontecendo com as pessoas. Existia muita expectativa sobre a pessoa do Cristo. Amém? Se você não sabia, o nome Jesus é Javé, ou Senhor é salvação. E Cristo significa o ungido, o Messias. E dentro desse cenário, quando uma pessoa, eles acreditavam que ia aparecer esse Cristo, esse Messias, o ungido de Deus. Então eles tinham essa expectativa, só que essa expectativa abrangia muitas áreas. Por exemplo, existia um pessoal lá que era conhecido como zelotes. Eles pensavam o quê? Que viria esse Jesus, por ser da descendência de Davi, ele viria tomar o reino de volta, porque a gente percebe que não tem mais monarquia nesse período aqui. Nós vemos que não existe mais a monarquia. A monarquia do povo de Israel já tinha se acabado. Mas eles se lembram da promessa que nós falamos na terça-feira passada, de Jesus como filho de Davi, que era uma descendência do trono, um trono eterno. Então eles tinham essa expectativa que o reinado ia voltar. E esse Messias seria este rei. Só que eles pensavam o seguinte: se nós estamos sendo dominados por Roma, quando vier esse rei davídico, ele vai fazer o quê? Ele vai expulsar os romanos e nós vamos assumir o controle, e o reinado de Davi, que foi uma época de ouro, que ele conquistou muito, vai voltar, e nós vamos ter a liberdade. E tinha um pessoal conhecido como zelotes, que eles entendiam que esse Cristo que viria seria dar um golpe, né? Ia tomar a força, expulsar Roma, e eles iam voltar a reinar ali. E de repente chega Jesus dizendo para eles que eles deveriam amar o seu próximo, que eles deveriam amar os seus inimigos. E aí o pessoal fala assim: xiii, não pode ser ele o Messias. Só que as pessoas acompanhavam de perto Jesus, e ele andava no meio das pessoas, e as pessoas iam recebendo os seus milagres. Jesus ia curando os enfermos, Jesus ia ressuscitando mortos, Jesus ia alimentando a multidão faminta, Jesus ia curando as enfermidades. E aí as pessoas estavam tudo indo atrás, porque nós gostamos de sinais, sim ou não? Nós gostamos de milagres. Quem gosta de milagre? Eu também gosto, e não é pecado você gostar de milagres. Milagre é coisa boa, é coisa que a gente não consegue fazer, e Deus faz por nós, mostrando o quanto você é amado, o quanto Deus te ama, o quanto Deus cuida de você. Então é bom receber milagre, é bom contar testemunho de milagre, amém? Mas só que Jesus, ele não quer ser somente aquele que faz milagres, ele quer ser o teu Senhor, ele quer ser o teu Salvador. E é justamente nesse ponto aonde Jesus, ele começa a olhar a multidão seguindo ele, ele tem os seus 12 discípulos andando com ele. Aí chega um momento que ele quer definir isso, ele quer separar as pessoas. E como que ele quer separar? Ele diz assim: ó,
quem dizem as pessoas que é o Filho do Homem? Ou seja, quem as pessoas dizem que eu sou? Jesus faz essa pergunta. E talvez para nós, hoje, não faça tanto sentido, não seja tão pesado dizer isso, como era o peso antigamente, porque como eles estavam escrevendo a história, eles não tinham visto, ou eles não tinham ouvido falar, né, que Jesus ressuscitou. Ele ainda estava em carne. Deixa eu fazer até uma pergunta para você, eu soltei isso no domingo também. Se você tivesse a oportunidade de andar todos os dias com Jesus, você largaria ele em algum momento? Estaria ali sempre grudadinho? Essa visão nós temos que trazer para os dias de hoje. Por quê? Porque ele está todos os dias disponível para caminhar com você. Ele está todos os dias com você. Todos os momentos bons, os momentos ruins, ele é teu amigo, ele está junto com você. Em meio a todas as suas dificuldades, ele não abandona você. E nós já aprendemos no domingo, com a vida de Maria, que nós não podemos olhar para as coisas da nossa vida que não estão indo bem e dizer: Deus não ama a gente. Deus te ama, independente das situações que estejam à sua volta. Amém? Diga assim: Deus me ama, independente das circunstâncias. Se você quer entender um pouquinho do amor de Deus, é só olhar você como mãe, como pai. Quem é o pai ou a mãe que o filho não o decepcionou em algum momento? Você já se decepcionou em alguma coisa que seu filho fez com você? Só eu que nunca decepcionei minha mãe, porque minha mãe não está ali para me apontar agora. Sabe, de alguma maneira já entristeci o coração da minha mãe. Sabe o que a minha mãe fez? Você não é mais meu filho. Não. Ela continuou me amando, como eu creio que ela me ama até hoje. Amém? Você não ama teu filho até hoje também? Por mais que ele fez peraltices, coisas da idade, ou coisas que não deveria mais pertencer à idade, já passou do tempo. Às vezes os filhos casam e fazem as peraltices deles, sim ou não? Tipo, você não tem mais idade para isso, filho, meninão, né? Tem uns meninão de 40, 50 anos, tem ou não tem, gente? Quem conhece meninão de 40, 50 anos aí? Que faz molecagem, né? Que faz traquinagem, coisa infantil. Diga assim para a pessoa: isso é coisa de menino. Ou então você fala para ela: isso é coisa de menina. Fala agora, diga assim: eu brinco com as meninas porque assim, já fazem mais de 10 anos que a gente tá junto, né? E teve um dia que a Letícia, que estava aqui ministrando louvor, um dia falou assim: eu quero ser uma mulher assim, assim, assado, não sei o quê. Eu falei: que mulher, mano? Você é uma menina. Não, mulher, casada. Já mudou, apóstolo. Eu não sou mais uma menina, sou uma mulher. São mulheres casadas. E às vezes a gente olha e fala assim: puxa, parece que ficou lá atrás. A gente que tem que acompanhar e entender que cada pessoa está num momento da vida dela. Só que a gente não pode ser menino para todo sempre. Precisamos amadurecer. Diga assim: precisamos amadurecer. Existe amadurecimento cronológico, mas precisa existir também um amadurecimento espiritual. Amém? E eu queria poder entrar mais a fundo para falar sobre esse amadurecimento espiritual. Mas para poder rapidamente mostrar para vocês estão comigo até o momento? Eu vou pegar a vida de um homem chamado Pedro. Porque em Mateus capítulo 16, Jesus está andando com a multidão e de repente no momento ele para com seus discípulos e pergunta assim para os seus discípulos: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? E aí eles começam a dizer: uns estão dizendo que sou um grande profeta, outros estão dizendo que é o Jeremias, um santo homem de Deus, e todo mundo dizendo um monte de coisa a respeito de Jesus. E aí Jesus pergunta para os seus discípulos: e para vocês, quem eu sou? Pergunta para a pessoa do seu lado, me ajudando a pregar. A gente faz isso porque numa terça-feira, talvez você esteja cansado, veio correndo do serviço, eu não quero que você durma no culto. Amém? Então você me ajuda a pregar. Pergunta para a pessoa assim: quem Jesus é para você?
o que você responderia? Quem é Jesus para você? Vamos lá em Mateus para você ver esse bate-papo de Jesus. Capítulo 16, versículo número 13. Diz assim, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? É ele mesmo. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. É interessante que Jesus está querendo saber o seguinte: não é o que a multidão pensa a respeito dele. O que ele quer saber é daquele que está seguindo ele, qual o pensamento que tem a respeito dele. As pessoas podem pensar o que quiser a seu respeito, sim ou não? Cada um tem direito de pensar o que quiser a respeito do outro. Isso não significa que define o outro. Você pode ter um pensamento a meu respeito. Ok, eu sou obrigado a respeitar o seu pensamento. Agora, ele importa para mim? Sim, ele importa. Porque dependendo do seu pensamento, eu não sou um cara legal para você não, e você não devia estar dando atenção para mim. Mas se você parou para dar atenção, você deu uma chance, uma confiança ao meu respeito. Ok. Mas de repente, você tem um pensamento que você não sabe muito bem quem eu sou. Mas as pessoas mais próximas podem me definir melhor. Amém? Se eu perguntar para o seu esposo, para a sua esposa, quem é você, vai saber muito melhor do que eu, por mais que nós tenhamos convivência. Mas também, eu acho que tem coisas que nós mesmos nos conhecemos melhor do que as pessoas que estão à nossa volta. Mas agora, o que importa para você? As pessoas que não convivem com você, o que falam a seu respeito? Ou que realmente estão falando uma verdade de você são as pessoas que andam com você, que sabem quem você é de verdade. Eu creio que são as pessoas que estão próximas de você. Essa que você quer saber qual o pensamento delas ao seu respeito, porque elas importam. Elas estão andando ao seu lado, sim ou não? Pessoas que não comem na mesa com você, pessoas que não são relevantes na sua vida, é importante ter um testemunho para elas, mas o que mais importa para a gente são as pessoas que estão perto de nós, são as pessoas que comem à mesa. A tua família é muito importante, o relacionamento que ela tem com você, a credibilidade que você tem, quem você é para essa pessoa, porque a primeira pessoa a te defender ou a te pichar quando falarem mal de você é a sua família. Por quê? Porque ela te conhece. Pelo menos na maioria das vezes é assim, sim ou não? Chegar e falar: não, o Vitor é um cara que acorda todo dia 5 horas da manhã para ir para academia, correr, faz um regime e tudo mais. Não é assim, Dani? Eu falo assim: mas está falando de qual Vi? Talvez a Dani fale assim: de qual Vi que você está falando? Não, do Vitinho. Não, meu Vitinho? É o seu Vitinho. Não é o meu Vitinho. Meu Vitinho, ele gosta de um pouquinho mais tarde para acordar e um belo prato pela manhã. Não, eu pensei que ele... Não. A realidade é essa. Eu posso ter um pensamento sobre o pastor Vitor, mas quem tem o entendimento de quem o Vitor é todo dia em casa é a Dani. Sim ou não? Então a mesma coisa, o que Jesus está fazendo com eles é o seguinte: não me importa muito o pensamento das pessoas, porque as pessoas vêm e vão. As pessoas, elas vêm até mim, mas elas estão interessadas em uma coisa.
Elas estão interessadas em milagre, encher a pança, comer pão, receber milagre. Elas estão olhando para mim e vendo que eu sou aquele cara que pode fazer um milagre na vida dela, curar uma enfermidade para ela, abrir uma porta de emprego para ela. Elas estão olhando para mim achando que eu posso ser o revolucionário, aquele que vai tomar o reino de Roma. Vocês estão perto de mim e eu gostaria de saber qual a visão que vocês têm ao meu respeito. Porque você decidiu estar perto de mim. Então você tem peso. Eu costumo dizer que para mim o que tem peso é a minha igreja. O que tem peso são os meus discípulos, são as minhas ovelhas. Vocês podem dizer de mim. Paulo mesmo, em Coríntios, se eu não me engano, ele fala sobre a carta. Ele fala assim, eu preciso de carta de recomendação. As pessoas podem dizer que eu não sou apóstolo. Ok, é um direito delas. Mas para vocês eu sou. Então Paulo diz, mas para o meu povo eu sei quem eu sou, eu sei da minha identidade em Cristo, mas vocês validam o meu ministério. Mesma coisa na vida de um pastor, mesma coisa na vida de um líder, mesma coisa em todas as áreas da nossa vida. Pessoas validam quem nós somos, amém? Diga assim, pessoas validam quem nós somos. Quem é que valida o pastor? A ovelha, a ovelha. Porque o pastor só é pastor porque tem ovelha. E ovelha só consegue permanecer viva porque tem o quê? Pastor. Já viu ovelha caçando? Já viu? Nem na fazenda do Chau Carneiro. Nem na fazenda do Chau Carneiro, que eu sou pirado naquele desenho que é da hora. Nem na fazenda do Chau Carneiro. Eles vão caçar, eles só fazem arte. É igualzinho as ovelhas. Ovelha só faz... Fala forte. Estão com medo? Vou fazer igual só o carneiro, né? Só para não entender o que ele está falando. Mas ovelha só faz... Eu também sou ovelha, irmão. Eu tenho um pastor que é Jesus. Ovelha só faz arte. A gente faz muita arte. A gente parece aquela ovelha gordinha lá que engole tudo que vê pela frente. É uma das ovelhas do Chau Carneiro. Você quem quis assistir esse desenho? Né? Pessoal, quem tem filho pequeno gosta disso daí. Né? Aquela ovelha que come de tudo, faz arte. Quando o dono sai da casa, aquelas ovelhas viram fuar, gente. Muito da hora. Eu gosto muito daquele desenho. Mas a ovelha valida um pastor e a ovelha precisa de cuidado. Eu até aproveito que essa semana eu vou passar para os novos membros. Domingo pela manhã eu quero muito tomar um café da manhã com os novos membros, tá? Então, por quê? Porque eu quero ser pastor, eu quero estar perto. Porque se eu não tiver conexão com você conexão comigo, como que eu vou ser seu pastor e você vai ser minha ovelha se a gente não tiver conexão? Eu me abro para o relacionamento. Me ajuda. A gente tem que fazer aquele encontro de amor. A pessoa está sabendo que está sendo amada, ela aceita ser amada. Aí a gente marca um encontro, não é? Aí vem um de um lado e vem um do outro. Pronto. E aí a gente decide se entregar a um relacionamento de amor. Amém? Gente, amor não é só para o casado. Eu falo do amor de pastoreio, pastor e ovelha, ovelha e pastor, cuidado, andar junto, amar o próximo, amém? Diga assim, Jesus nos ensinou a amar o próximo. Eu discordo, tá? Às vezes a gente fala, as pessoas falam, não quero levar problema para o pastor, mas o pastor, ele é o homem que tem que levar o problema para ele. Mas ele não vai resolver. Mas pelo menos ele chora com você, ele ora com você, a gente bate papo, toma café, chora junto, sei lá, o que for preciso a gente faz, porque é relacionamento de amor, amém? E Jesus está querendo saber disso, porque ele chamou os discípulos para ter um relacionamento de maior intimidade, de amizade, de estar junto. Jesus, ele não chamou você e eu para que a gente venhamos usar Jesus. Ele quer que nós venhamos ter o quê? Um relacionamento. Eu não quero ser amigo de uma pessoa, porque eu acho que isso não é amizade, aonde eu quero estar com ela só porque ela pode me oferecer alguma coisa. Isso é interesse, isso não é amar uma pessoa, sim ou não?
Eu louvo a Deus pelos meus discípulos que assim, hoje, graças a Deus, estão melhor do que o começo da vida, né, Letícia? Aquela marmitinha sofrida, agora não tem mais esse negócio, já mudou, graças a Deus. A Jaiane, quando dá o testemunho aqui, né, Jai? Falando, estava passando assim, assado, hoje, graças a Deus, estou diferente. Mas eu não amo eles hoje. Eu amo quando a gente está tudo na prova, desde lá de trás, e vem batalhando junto, porque é relacionamento. Uma pessoa que quiser estar do seu lado pelo que você pode oferecer, ela não te ama, ela só quer te usar. Diga assim, você não vai me usar. Amém? Jesus quer saber disso. Quem eu sou para você? E é muito bom definir isso. Quem Jesus é para você. Porque quando você definir isso, você vai ver se você é salvo ou não é salvo. Para aquela multidão, Jesus é o homem dos milagres. Mas quando nós vemos na passagem de Lucas, vamos citar uma melhor, João 6, ele fala sobre os milagres. E aí depois ele começa a falar sobre vida sacrificial. E aí o pessoal fala assim, tomar do sangue, ter parte no sofrimento de Cristo, não é para nós não. As pessoas começam a abandonar Jesus quando chega a hora do sacrifício, de sacrificar o nosso eu, de dizer, eu não posso entender que Deus vai fazer todas as minhas vontades, que às vezes as minhas vontades são pecaminosas, são contrárias à vontade de Deus. Não adianta eu orar para Deus destruir aquele meu inimigo, porque o teu inimigo é o diabo, que já está destruído, amém? Mas você quer que Deus destrua aquela pessoa, e Deus não vai destruir aquela pessoa. Ele vai falar para você, se você quer ser meu discípulo, você tem que amar os seus inimigos. Se você quer ser meu discípulo, você tem que amar o seu próximo. Se você quer ser meu discípulo, você tem que perdoar aqueles que vos odeiam. Mas Jesus, não dá para mudar o negócio, não. É isso. Ser meu discípulo é morrer para si mesmo. Ser meu discípulo é negar-se a si mesmo e fazer a minha vontade. Ser meu discípulo, andar comigo, é seguir a mesma pisada, é tomar a sua cruz e seguir-me. Aí o pessoal fala, não, esse negócio não é legal. Então você quer só que eu faça as coisas para você? Não dá para ser? Isso é inverter os papéis. É você sentar no trono e falar, Deus, faz aquilo ali que é impossível para mim. Deus, faz aquilo outro ali que é impossível para mim. Nós estamos dando ordem para Deus fazer as coisas. É inverter. O correto é, Ele é o Senhor. Independente do que aconteça, Ele é o Senhor. Ele é que dá a ordem. Eu sou quem? Obedeço. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Alinhar quem é quem no negócio. Uma família é funcional quando o filho manda no pai? O filho dá na cara do pai, aponta o dedo no nariz do pai, desrespeita o pai. É uma família funcional? Está correto? Está errado. E por que com Deus a gente não consegue entender isso? Que as pessoas estão dizendo que aceitou a Jesus Cristo, mas não quer Ele como Senhor, só quer Ele como milagreiro, só quer Ele como aquele que resolve o problema. E se Ele não resolve meu problema, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais servir ao Senhor. Parece que eu estou orando, a coisa não acontece do meu jeito. Então para que fazer? Você está perdendo a visão de quem Cristo é, e de quem você é, de quem nós somos diante dEle. Amém? Vocês estão entendendo o raciocínio? Quando Jesus pergunta isso, Pedro toma a frente e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso tem um significado muito grande. E Jesus diz para ele, Pedrão, você não é mais inteligente por causa disso não. Isso foi o Pai que fez em você, te revelando quem sou eu. Parece que eu ouço as palavras de Jesus ecoando no coração de Paulo, quando ele escreve em 1 Coríntios capítulo 12, quando ele diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for por uma ação do Espírito Santo de Deus. Ou seja, o Espírito Santo convence você dos seus pecados, eu dos meus pecados,
nós nos arrependemos, entendemos quem nós somos, entregamos nossa vida para Jesus, recebemos perdão do nosso pecado, mas essa ação não parte de nós, essa ação parte de quem? De Deus em nós. Ninguém pode confessar que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito. Então, se você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, foi uma ação do Espírito Santo em você, a mesma ação em mim, para que nós pudéssemos nos encontrar com Deus. Mas só tem essa possibilidade uma pessoa que enxergou Jesus como o Cristo, como ungido, como Filho de Deus enviado por nós para perdoar os nossos pecados. Amém? Glória a Deus. Olha só. Vamos aqui na palavra do Senhor, versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha o versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado na onde? Nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém? Olha que interessante. O que Jesus está dizendo para ele é o seguinte, que Pedrão, você está dizendo isso, mas foi o Espírito Santo que falou ao seu coração. Foi o Pai que revelou isso para você, não foi de você mesmo. E deixa eu te dizer, essa sua confissão vai se tornar a base da minha igreja. Qual é a confissão? De que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu creio que Pedro, como a gente estava falando de maturidade, parece que naquele momento ele não vai entender muito bem. Mas ele vai escrever algo que ensina para você e para mim o que é dizer que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, e essa confissão vai fazer algo na nossa vida. Abre comigo lá em 1 Pedro, capítulo 2. Pedro 2. Ele alcançou um nível a mais de maturidade. E ele vai ter o entendimento. Olha o que acontece com uma pessoa que diz que Jesus Cristo, ele é o único e suficiente Salvador e não está atrás de Jesus somente por milagres. Jesus pode fazer milagres? Sim ou não? Sim, eu continuo acreditando nisso. Mas servimos a Ele por milagres? O maior milagre que a gente recebe, sabe qual é? A salvação. A salvação é um milagre? Sim ou não? Ah, não é, apóstolo. Eu não vi nada. A gente não vê, a gente sente. A gente não precisa ver. Você recebeu um papelzinho assim carimbado? Você está salvo? Não, é fé. Mas a salvação é algo que só Deus pode fazer. Milagre é justamente isso. Coisas que só Deus pode fazer. E salvação é só Deus que pode produzir para nós. Entender na mente de uma pessoa salva, ele tem uma identidade, ele entendeu. Você é salvo, amém? Então diga assim, eu entendi quem eu sou. Aí Pedro vai dizer para nós aqui, agora parece que a mente dele, ele cresceu espiritualmente, a maturidade dele abriu a mente
E agora ele entendeu. Ele diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e inveja, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Ou seja, o que é se despojar? Ou seja, tirar essas vestes, tirar de sobre você uma velha maneira de viver. Agora você tem uma nova maneira de viver. Diga assim comigo: nova maneira de viver. Não é isso que Paulo está ensinando para a gente? Agora eu tenho uma nova identidade. Agora eu ando de uma nova maneira. Agora eu não faço mais as mesmas coisas. Eu não pratico as coisas que eu praticava. Agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Diga assim: eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? É isso que é olhar para Cristo como nosso Salvador. E aí diz o seguinte, olha só. Como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Quem tem essa experiência, diga glória a Deus. E diz assim a palavra: chegando-vos para ele, ou seja, a gente se apresenta. A pedra que vive, a pedra viva, Jesus, a pedra viva, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa, são esses os que tropeçam na palavra, sendo desobediente para o que também foram postos. Versículo 9, toma posse dessa palavra para a tua vida. Mas vós, amém? Diz vós é quem? É nós, somos nós. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Essa é uma nova identidade. Opa! Então eu olho para a pessoa de Jesus não da maneira que uma multidão olha. Eu não olho para Jesus num final de ano dizendo que Ele é o nosso Natal, que Ele é o menino Jesus e nós vamos ganhar presentinho, vamos dar presentinho e nós vamos estar unidos com a família, embora que isso aconteça em nome de Jesus. Mas nós não servimos ao Senhor nos lembrando dele no dia do Natal, nem também no dia da Páscoa somente, não. Todos os dias nós temos um relacionamento com Ele. Nós não lembramos de Deus, nós não falamos com Deus só nos momentos da nossa necessidade. Nós temos um relacionamento com Ele, nós andamos com Ele. Não são só nos momentos difíceis que nós andamos com Deus, na alegria ou na tristeza. Isso pode não acontecer no casamento, mas isso acontece com Deus. Na nossa alegria, na nossa tristeza, Ele sempre está conosco. Amém? Pedro agora parece que ele explodiu a mente, ele entendeu que aquilo que ele disse um dia para Jesus, que ele era o Cristo, o Filho de Deus, agora ele entendeu que Jesus disse para ele, que ele edifica um discípulo de Cristo. E o que discípulo faz? Hoje o pessoal só joga videogame, mas o pessoal que tem uns 27 anos que nem eu, lembra de brincar de siga o mestre, não lembra? Siga o mestre, como é que é? O mestre faz algo, nós copiamos. Sim ou não? O discípulo de Cristo é assim. Ele olha para Jesus, o seu referencial, e diz: é isso que eu quero ser, e é ele que eu vou copiar todos os dias da minha vida. Às vezes o mestre levanta a mão esquerda e a gente não levantou, falhou. Aí ele olha para trás:
Aí a gente levanta. Ou seja, a gente falha. Ele não falha. Mas mesmo falhando, ele não desiste da gente. Ele olha para trás e repreende e fala: vem. Por quê? A multidão não gosta de repreensão. Você repreende o filho dos outros na rua? Hã? Você vê aquela criança pulando, dando cambalhota dentro do carrinho de supermercado e tem a caixa de ovo lá. Você vai lá e briga com a criança? Aquela criança que para bem perto assim daquela negócio de iogurte lá e começa a dar pirueta e dar chute, soco no pai e não sei o que. Aí você chega lá primeiro e fala assim: para de fazer isso com seu pai, menino. Respeita seu pai. Eu sei que você tem vontade às vezes de fazer. Isso não significa que você vai lá e faz. Sim ou não? Às vezes essa não foi a criação que você deu para o seu filho. E isso te deixa doido. Ver aquela criança tendo essa ação com o pai. Mas não dá o direito. Mas por que você não repreende a criança? Porque ele não é seu filho. E talvez se você repreender, por mais que a criança esteja errada, o pai vai falar assim: vai cuidar do teu filho. Deixa que do meu cuido eu. Sim ou não? É assim que funciona. O que dá direito do pai repreender o filho? É a paternidade. É o relacionamento. A Bíblia nos ensina que se você não se submete à correção de Deus, você não é filho. A multidão não é filha, a multidão não é a voz de Deus, a multidão não é discípula e a multidão não será salva. Serão salvos os filhos de Deus. Serão salvos aqueles que se submetem à correção do Pai. Amém? Se você não aceita a correção, não é só imaturidade, é bastardia. Você é bastardo. Você é independente. Você não está submisso à lei e à vontade de Deus. Você não aceita. Você não tem pai. E se você não tem pai, Deus não é teu pai. E se Ele não é teu pai, você não está salvo. Porque a paternidade está na pessoa de quem? De Jesus, que te salvou. Nós não somos filhos de Deus, nascidos de Deus desde o nosso princípio. Nós somos adotados por Deus. Quem é filho de Deus desde o princípio é quem? Jesus. Eu e você nos tornamos filhos de Deus. Por quê? Pela adoção. A adoção foi feita na pessoa de quem? Jesus. Se não temos Jesus como Cristo, como Salvador, somos bastardos, estamos condenados sem Deus na vida. Mas Deus é tão amoroso que alcançou você e alcançou eu. E nos salvou, nos adotou. E é isso que Paulo ensina depois lá na frente, que a gente vai estudar, Romanos 8. Agora, nós somos adotados e temos o Espírito da adoção, que confirma no seu e no meu coração que nós somos filhos de Deus. E nós falamos: papai, papai. E o filho fala: papai, pode bater porque eu sei que você me ama. Se eu fiz alguma coisa errada, puxa minha orelha, que eu não vou ser orgulhoso, não. Eu vou me submeter ao seu tratamento. E Deus ama a gente assim. Diga assim: Deus ama a gente assim. O que foi que aconteceu com Davi? Ele disse: eu me submeto ao tratamento, mas não desiste de mim, não tira de mim o teu Espírito. Amém? Para a gente finalizar aqui, eu quero te dar uma mente totalmente bíblica de como você deve pensar como cristão. Deu para ver que Paulo falou bastante coisa para a gente? Amém? Espero que vocês estejam entendendo. Se foi muita informação, eu suplico a vocês, rogo-vos, pois, irmãos, que depois escutem a ministração de novo e anotem parte a parte, porque é muito importante. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não fica para semente. Um dia você vai dar de cara com ele. Um dia você vai ficar cara a cara com Deus. E aí? Cara, eu pensava que ele não existia. Ele existe. Cara, eu pensava que ele não seria assim. Ele é assim. Como que ele é? O que a Bíblia diz.
Nossa, eu pensava que todos os caminhos me levam a Deus. Essa frase está correta? Tá. Todos os caminhos te levam a Deus. Até aquilo que você entende que não é caminho que vai te levar até Deus. Agora, como você vai chegar até Deus é outra história. Quem é você diante de Deus? Você pode falar assim, eu não vou pelo cristianismo, eu vou ser ateu, não vou querer saber de nada, não vou querer saber de igreja, não vou querer saber desse, eu quero saber daquele, mas não quero saber disso, quero saber daquele. Não importa. Todo velório revela a verdade da palavra de Deus. Tu és pó e ao pó voltará. Você pode não acreditar, mas você vai. Gente, a gente não faz velório, a gente faz casamento. A gente fica feliz com o nascimento de uma criança, mas a gente se entristece com o velório. Mas o velório não é uma realidade? A morte não é uma realidade? É a prova insofismável que não tem como você ser contra isso. É o ciclo natural. Você, como a flor, nasce e morre. E o que é que você está fazendo? Um dia você vai se encontrar com ele. Você pode não acreditar, mas um dia você vai estar cara a cara. E ele vai falar assim, eu te disse. O apóstolo estava pregando, você estava lá na igreja. Eu te disse que você ia se encontrar comigo. Não adianta você dizer assim, me fiz de desentendido. Não mete o louco. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se você tiver lombo, você vai até o final de Romanos. Que daqui para frente, irmão, olha, ainda tem mais um pouquinho leve. Quando entrou na sociedade, rebentou. Aí acabou tudo. Aí é lombo, é cortado até o final. Até o capítulo 8, pelo menos, o lombo vai estar cortado. Mas se você é filho, você não desiste do tratamento, porque você quer ser curado, você quer ser transformado. E a primeira transformação é como você vê Jesus. Talvez depois de eu pregar tudo isso, você vai pensar bastante. Mas como eu quero resumir tudo em uma visão, para te mostrar como olhar para Jesus, vai ser muito mais fácil. Colossenses capítulo de número 1. Versículo de número 13. Sabe o que é Pedro dizer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus? Gente, eu podia dar um monte de referência aqui. Eu podia falar para você, por exemplo, olha a expectativa que as pessoas tinham sobre o Cristo. Quando o Cristo viesse, ia se cumprir a palavra da profecia de Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim e Ele me enviou para libertar aqueles que estavam cativos, para dar vista aos cegos e tudo mais. Aí o pessoal, nossa, sempre eles leram o livro de Isaías e falaram do capítulo 61. Mas segundo o relato de Lucas, no capítulo número 4, Jesus vai lá na sinagoga. Aí Jesus pega e fala aqui, daí que eu vou ler o livro para vocês. Quando ele abre o livro, ele abre aonde? Isaías 61. Aí ele vai ler e todo mundo está na expectativa, porque outros rabinos leram, outras pessoas leram. Agora Jesus ia ler. Então Jesus ele abre as escrituras do Antigo Testamento, em Isaías 61, e diz: olha, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me enviou para evangelizar os pobres, a colocar em libertação aqueles que estão presos, aqueles que estão algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Quando ele fecha o livro, o pessoal fala assim, nossa, olha, que aconteça, oh meu Deus, eu não vejo a hora disso acontecer. Aí Jesus fala assim, hoje se cumpriu essa palavra, eu sou o Cristo. Como é que é? Toda a expectativa da humanidade se cumprindo na pessoa de Jesus Cristo. Qual o ano aceitável? O ano do perdão dos vossos pecados. O momento do perdão das vossas vidas. Sério, apóstolo? Olhar para Cristo é olhar assim. Não é olhar o milagre, é olhar aquele que nos salvou, aquele que nos perdoou diante de Deus. O sangue dele nos perdoa de todos os nossos pecados, amém? Esse é o Evangelho. Versículo número 13 do capítulo 1 de Colossenses. Ele, olha só o que é que Jesus fez. Toma posse, varão, varou. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Meu Deus do céu, Ele pegou a gente daqui das trevas e colocou na luz, diante de Deus.
no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da presença do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Essa é a visão do cristão. Quem é Jesus? Meu Salvador. Aquele que me perdoou dos meus pecados, aquele que me lavou e me fez santo diante de Deus. Nossa, apóstolo, tudo isso tem muito mais. Não é falar de Jesus. Falar de Jesus não é autoridade. Ter conexão com o nome de Jesus, isso é autoridade. Já dizia os filhos de Seva: não brinque com o diabo se você não tem autoridade. Nossa, ele disse isso? Não, é que eu parafraseio no meu livro. Por quê? Porque eles tentaram, eles foram lá nos demônios, eles eram filhos de sacerdote, eles acharam que tinha autoridade, eles eram expulsadores de demônios ambulantes. E eles chegaram e viram Paulo mandando os demônios embora e fazendo um monte de sinal. Eles falaram assim: eu vou fazer essa parada também. Aí eles pegam e vêem um demônio e falam assim: agora que eu vou fazer a festa. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu mando vocês embora. Aí o demônio fala assim: como é que é? Eu mando vocês embora em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Bom, eu conheço quem é Jesus. Eu conheço quem é Paulo. Quem é você? Você não tem conexão com Cristo? Você não serve a Cristo? Então você não entra na palavra de Efésios capítulo 1, irmão. E qual é a palavra de capítulo 1, versículo 3? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez assentar nas regiões espirituais com toda a autoridade em Cristo. Então, vocês não têm autoridade, 7 rapazotes. O couro vai comer para o lado de vocês, vai colocar vocês para correr, porque vocês não têm autoridade espiritual. Agora, quando uma pessoa aceitou Jesus Cristo, entregou a sua vida a Ele, ele se tornou uma autoridade espiritual no sangue de Jesus. E estando ele assentado no mundo espiritual com autoridade, ele diz: demônio pode ir embora, o demônio vai embora. Por quê? Porque o sangue de Jesus te deu autoridade. Isso é entender a pessoa de Cristo. Quem Cristo é para você. Você está entendendo? Quem entendeu, dá um glória a Deus. Somos filhos de Deus por causa de Jesus. Jesus olha para Pedro: Pedrão, boa, mas foi o Pai que te revelou algo que Deus fez para você e para mim. Jesus diz em João 16 que era um trabalho do Espírito Santo. Ele viria e convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu que te convenço, é o Espírito Santo que convence você. Quero convidar você a se colocar de pé neste momento. Me esforcei para passar rapidamente coisas tão profundas, mas se você entender que você precisa alinhar a sua visão sobre a pessoa de Jesus Cristo, às vezes meu coração fica muito triste,
Sabe por quê? Por mais que a gente pregue, por mais que a gente ensine, às vezes as pessoas não tomam posse daquilo que aprenderam. Aí sabe o que acontece? Ficam enfermos e doentes. Ó, pensa comigo. Vem cá. Depois de eu te explicar tudo isso para você, uma pessoa pode sair da igreja jururu, cabeça baixa e triste? Não. Você é filho do Deus vivo, Criador dos céus e da terra, que em Cristo perdoou você e te fez inculpável diante dele por causa de Jesus. Antes, se ele te pegasse, ele te matava. Agora, justificados, pois, com Deus, em Cristo, temos paz com quem? Com Deus, né? Não é isso, Dani? Se Deus pega nós da esquina e fala assim, aí, filhão, aí, papai, ele fala assim, aí, me perdoa. Tá perdoado, filho, eu conheço a sinceridade do teu coração. Ah, não, mas então é bom, ficou fácil, eu faço o que eu quiser. Perdão, você não entendeu ainda o que é o evangelho, por isso você pensa desse jeito. Você não faz o que você quer, você faz o que a Bíblia te ordena, porque são os princípios que agradam a Deus. Apóstolo, mas a gente falha. Por isso que se nós falharmos, nós temos um advogado diante do Pai que clama por nós para o nosso perdão. Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? Um montão de gente. Até você intentaria acusações contra mim. Mas é Deus quem justifica. Uma pessoa dessa tem paz, irmão. Ah, estão falando mal de mim. Morda-se. Morda a testa, irmão. Tenta morder sua testa aí. Morda a tua testa de raiva. Fica tentando pegar sua testa de raiva por julgar a minha vida e julgar a vida dos outros. Porque quem justifica é Deus. Quem perdoa é Deus. Quem está entendendo, dá um glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Daqui para frente, nós vamos ver na palavra de Deus que Paulo, ele vai começar a exteriorizar no ambiente quem ele é. A mesma coisa ele está convidando a gente. Montou todinho quem é Paulo. Montou todinho quem é você. Agora chegou a hora de você viver o que a palavra de Deus diz. Vai, brilhe, porque você é chamado para ser luz. Vai, salgue, porque você é chamado para ser sal da terra. Ou seja, primeiro Deus te dá uma identidade nova e depois te leva para influenciar a sociedade. Sabe o que significa isso? Não é influenciar somente a sociedade. A primeira parte da sociedade que vai ser influenciada é qual? Família. A tua casa vai receber luz de Deus através de você. Por que Satanás ataca a família? Porque vai afetar a sociedade. Então ele dá um jeito de entrar e bagunçar a família. Mas agora quando você chegar lá cheio de Deus, com luz em você, aí sua família vai ver a luz que há em você e vai dizer, eu preciso desse Deus que você está vivendo, porque você foi transformado, você é uma nova vida e eu preciso disso para mim. Senão a gente não consegue pregar. As pessoas não querem ouvir as nossas palavras, elas querem ver a nossa vida. Sim ou não? Alguém vê os nossos esforços? As pessoas gostam de ver os nossos resultados. Quem vê esforço é você, irmão. As pessoas vão ver o resultado. As pessoas não querem ver o resultado do seu e do meu cristianismo. Essa é a verdade da palavra de Deus. Falar de um Deus que transforma e não ter sido transformado é falar sem autoridade. Falar de cura, e eu não estou falando das dificuldades que a gente passa, embora Deus possa nos curar, mas falar de um Deus que dá vida e vida em abundância, e não ter essa vida em abundância, você precisa de uma vida abundante. E eu sei que você quer, e Deus tem para te dar uma vida abundante. Vida abundante
A Dani estava me ensinando aqui na sexta-feira sobre o evangelho da paz, a diferença da paz. Jesus, ele disse: deixo-vos a minha paz. Não deixo a paz e não vos dou a paz como o mundo a dá. Eu dou uma paz diferente. Se você for procurar a tradução do que significa paz, é ausência de lutas. A paz que Cristo dá é você conseguir enfrentar as lutas em paz. É disso que a gente precisa. Eu também não queria ter luta nenhuma. Você também não. Mas é inevitável que elas venham. Mas que nós tenhamos paz ao passar por nossas lutas. Que o Senhor te dê paz para dormir. O Senhor te dê paz e força para enfrentar as suas tribulações. Elas virão. Jesus, ele não disse, Deus não disse que não haveria fogo. Ele disse que se tivesse fogo, ele passaria com você. Ele não disse que não haveria vale. Ele disse que passaria com você. O vale, a dor, a dificuldade é uma possibilidade. Mas Deus, ele nunca vai te abandonar. Ele vai contigo. E a maravilha é essa. Deus está com você. Está tudo certo. Só garanta a presença de Deus na sua vida. O que Moisés disse: não manda anjo. Eu não estou interessado em terra. Eu estou interessado na sua presença. Se a tua presença for conosco, nós vamos ser vencedores. Se o Senhor não for conosco, já perdemos. Essa é a visão do cristão.